Vamos lá, vamos para mais um podcast aqui no Pode Performar. E hoje, um papo gostoso. Eu não vou mentir para vocês que eu vou botar o cronômetro aqui, porque falar de gestão do tempo, produtividade e alta performance é algo que eu amo falar. Falar com uma pessoa que também gosta desse assunto, gente, já viu, né? Dá para sair daqui com um livro, dá para sair daqui com um manual ou um treinamento. Leni, obrigado por você ter aceitado o convite, obrigado por você estar aqui. Satisfação, vai ser show essa conversa, tenho certeza disso. Galera, a gente se conheceu tem menos de um ano e meio, um ano e pouco, né? Eu conheci a Sá em maio de 2022. Exatamente. Logo depois a gente se conheceu. E aí quando a gente começou a conversar, trocar uma ideia, isso faz sentido, isso aqui é o mesmo pensamento, isso aqui... Porque você tem o conceito, você tem a base, mas cada um vai trazer ali a sua pintura, né? Para que a gente consiga fazer aquilo de forma diferente. E eu vou te apresentar, mas eu queria que você se você se apresentasse, né? Então, puxa, quem é você? Eu adoro isso e hoje eu tenho valorizado muito mais essa forma que eu vou falar para vocês, porque tem feito muito sentido, que eu gosto de começar falando de Elaine pela base. Legal. Eu não sei se vocês conhecem, todos que estão aqui, são baianos ou não são, né? Deve ter gente do Brasil inteiro. Mas eu sou Elaine de Almeida Passos, filha de Itamar e Selma. Né? Tenho uma irmã maravilhosa chamada Lissa. Sou de Cachoeira do Recôncavo Baiano. Eita. Uma cidadezinha boa, onde tem nada mais nada menos que a tradição do samba de roda. Não é isso? Candomblé para os adeptos. Né? E tem uma história incrível no dia 25 de junho. A Bahia, né, a capital da Bahia transfere para a Cachoeira, por ser a referência, né, histórica de ter sido. Então, assim, Elaine... E a Elaine profissional, quem é? É uma analista de sistemas? Pronto, então, vou te interromper, mas vamos lá. É legal essa apresentação, né, da gente valorizar, da gente honrar nossos pais, nossa família, nossa base. A gente estava agora aqui no off conversando sobre base, como é importante isso. E a gente sempre traz isso aqui. Eu tive a oportunidade de conversar. Uau, para mim é uma referência. Eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui, que foi o José Salib. E para mim, uma referência de consultorias e gestão de empresas, ele fala, eu me destaquei porque eu tinha base familiar. Então, não tem o que a gente discutir. Então, perfeito. Mas, falando da profissional, por que eu te interrompi? Porque normalmente eu gosto de fazer o seguinte, é muito fácil a gente conversar hoje de quem é a Elaine hoje, do que você tem feito, mas eu quero saber assim, no início, quem foi saindo da menina, começando a mulher na carreira, o que é que você pensava, quais eram seus primeiros sonhos. Então a gente leva aí, sei lá, uns 20, 30 minutos falando dessa pessoa e depois a gente vem para hoje, o que é que você está fazendo. Vamos lá, bacana. Hoje eu tenho 39 anos, né? Ansiosa para os 40, porque dizem que os 40 é a melhor idade. Eu tô ansiosa, porque eu acho que será mesmo. Eu conto, vocês contam. Eu acho que será mesmo, eu tenho certeza disso. Mas eu não posso reclamar, porque eu sempre aproveitei muito bem a vida. Legal. Eu sou filha de ex-funcionário do Banco do Brasil. A cada 3 anos, 4, a partir do momento que meu pai decidiu que ia começar a rodar a Bahia inteira, eu tinha 9 anos, então a cada 3, 4 anos a gente estava em uma cidade. Então eu rodei um pouco o interior da Bahia. Mas, além da família, com a base muito forte, não só meus pais, como minhas 2 famílias, a Almeida e a Passos, eu fico brincando em toda palestra, que eu mostro a foto da minha família, a abertura ali, onde eu me apresento. Começa com 80 pessoas. E hoje já deve ter mais, porque a quantidade de agregado que nós temos, a maioria das minhas primas são mulheres, então é agregado para lá e para cá, que casa e tem 2, 3 filhos. O povo gosta, então vivemos de multiplicação até na família. Bom. Então é aquela história de que se for fazer evento tem que perguntar, né? Vai chamar a família toda? Sim. Já é a festa. Boa. Vai chamar só os primos, é metade dela. Boa. Né? Então, eu sempre gostei de esporte. Eu tenho uma base familiar muito forte e sempre gostei de esporte. Então, eu sempre fui daquela menina que comunicação nunca foi um problema. Legal.
Então, eu sempre, e aí eu brinco também, manhinha, né, como uma boa baiana, não passou talco, passou óleo de peroba, cara de pau. É aquela história de dificuldade de vender hoje, aí eu me conecto com a menina, que lá na Bahia, na Semana Santa, tem a tradição de fazer, me lembre, de construir o negócio que a gente queima lá O no... Judas? O Judas. Eu ganhava dinheiro com o Judas, menina pequena, né? Vamos, quem vai ajudar o Judas? Já empreendendo. Já. Ajudar o Judas. Morava no interior, meu avô conhecia todo mundo. Vender uma balinha, minha avó, doceira, vamos vender umas balinhas, vender um docinho de voinha. Então, assim, a gente vai percebendo. E o esporte. Tá. Desde muito pequena, eu sempre pratiquei esporte. Sempre. Legal. Sempre. Na adolescência, quando eu cheguei ali no ensino médio, que eu queria bater o baba na hora do intervalo, os meninos não deixavam. Aí eu, como assim? Meu pai, uma bola. Pra quê, minha filha? Pra bater o baba na hora do intervalo. Porque o dono da bola sempre joga. Então, eu já joguei vôlei semi-profissional ali representando a cidade, né, que eu já morei. Futsal por muito tempo. Eu sou analista de sistemas, vou chegar no meio ali minha primeira profissão, vamos dizer assim, foi analista de sistemas, e eu montei um time de futebol feminino para disputar o campeonato da UCSAL, que foi a faculdade que eu estudei, da Católica, lá em Salvador. Uma faculdade que entrava 60 pessoas, 8 mulheres, 6 mulheres a cada turno, cada período ali, né? E foi a secretária, você da recepção, vamos treinar, velho. Se a gente treinar, a gente consegue. Que nada. Boa. Ganhamos um campeonato e ganhamos do time de educação física. Top. Então, Que ano é isso? Isso é em 2003. Uau. Porque eu entrei na faculdade em 2002. Então, assim, esporte sempre foi base. E eu sempre gostei muito. No início, eu queria ser arquiteta. No meio do caminho, acho que poucas vezes eu contei essa história. No meio do caminho, meu pai foi transferido. Meu pai comprou aquela história da vida, né? Uhum. Meu pai comprou um apartamento para sair de Camaçari e morar em Salvador. Obra do destino, porque acontece desse jeito. Ele foi meio que sabotado dentro do banco. E ao invés de ele ir morar em Salvador, pra gente ir trabalhar em Salvador, pra família ir morar em Salvador e a gente estudar, né? Colégios, capital, arararará. Meu pai foi trabalhar em Serrinha. Eu quase que não vou, porque meu pai não vou. 13 anos, minha vida está toda estruturada em Camaçari, para ir para Salvador. Não. 2 dias morando na cidade, eu fiz uma melhor amiga. Eu sou dessa. Comunicadora. 2 dias apenas. Melhor amiga da vida. Ela queria fazer análise de sistemas e eu queria fazer arquitetura. O que foi que aconteceu? Ela foi fazer arquitetura e eu fui fazer análise de sistemas. E eu ganhei computador muito nova. Com 12 anos a gente tinha computador. Então a história... O que nesse período não era comum, né? Vale lembrar. Então... A gente está falando de mais de 20 anos atrás. Sim, não era... computador nessa época era... Tinha que ir na biblioteca da faculdade. Print art. Pois é. Impressão. Eu lembro que meus 15 anos, o vídeo dos meus 15 anos, um dos takes... Era imprimindo um negócio assim no print art. Chique. Muito bom. Enfim, então foi desse jeito. Fora que, vamos lá, né? Corta para os anos 2000. Da internet. Sim. E profissão do futuro. Então, meu pai falava com Deus e todo mundo que ele tropeçava na rua e dizia: minha filha tá fazendo análise de sistema, sabia? Top. Minha filha tá fazendo análise de sistemas. E aí vem as histórias, até pra gente conectar, porque eu sei que depois a gente vai falar de pessoas, de liderança. Eu nunca fui a melhor aluna da sala. Sim. Eu sempre fui a do fundão, que tinha relacionamento com todo mundo. Há pouco tempo, pela internet, eu encontrei uma colega de escola do 1º grau, ali em Cachoeira. E ela, Helene, que bom te encontrar. Você era a única pessoa que não tinha um grupinho. Você era a única pessoa que se relacionava com todo mundo, por mais de andar com não sei quem.
Aí na hora do intervalo você tava com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Elaine, você trocava papel de carta com todo mundo. Eu disse, menina, que bom você me lembrar disso, porque eu não lembrava. Mas é esse negócio Sim. de relacionamento, de facilidade. Sim. Então, assim... E outra, de julgamento. Eximir o Ou seja, isso já é uma coisa que sempre veio com você. Sim, sim. E aí é base e família. Sim. Quem tá me vendo vai sentar na mesa para almoçar com os meus pais e com a minha irmã. É igual. Sim. Vai para um final de semana, que vai ter uma festa na minha casa e vai encontrar com a minha família. É igual. Tá, eu tenho uma pergunta já para te fazer. Claro, manda. Porque normalmente, e sem generalizar, mas normalmente o que acontece é que os nossos pais, eles criam aquelas expectativas, né? E eu posso falar aqui, né, até por conta dos meus filhos, a gente cria aquelas expectativas do que a gente quer que eles sejam, né? Os nossos pais criam isso pra gente. E a gente sabe que existe a linha da verdade absoluta, da segurança, não quero chamar de crenças, para a gente não entrar como se fosse... Direcionamento. Esses direcionamentos seu pai era do banco. E você já contou aqui, você muito nova, já com a veia empreendedora. Normalmente o que a gente escuta de uma pessoa que vem de banco, que vem do serviço público, enfim, de uma coisa ou de outra, vai fazer concurso que é segurança. Fiz 3. Mas a pedido de seu pai, a visão dele, isso é muito forte. Claro, minha família, uma parte é concursada, outra parte é do Banco do Brasil. Sim. Professoras concursadas, Sim. né, Banco do Brasil, acho que tem Ministério Público também, alguma coisa assim. E Petrobras, Marinha. Eu fiz concurso na Marinha, eu fiz concurso da Petrobras. Pô, eu trabalhava na área de TI, então TI era o boom do mercado, mas não... De futuro, agora é. Mas Sim. lá na época não era. Sim. Eu até faço um corte, de que ano passado eu trabalhei. Eu me formei em 2007. Em 2007, eu já sabia que não era profissão para mim. Primeiro, eu não desenvolvia nada. Segundo, eu me especializei em hardware, né? E Cisco, que era rede. Trabalhava com isso no estado. Viajei, um dia desse eu estava lembrando, trabalhando pelo Sebrae, rodando, né, de um lugar do Oiapoque ao Chuí, né, de uma ponta a outra da Bahia, eu viajei de caminhão. Uau! Aos meus 24, 25 anos, para instalar máquinas em todas as unidades da Bahia Pesca, que era uma uma entidade da Secretaria de Agricultura lá da Bahia. Né? Chama a menina da informática. Sim. E aí a menina da informática montou o projeto e saiu. Era bem essa nomenclatura. Chama a menina da informática. Eu, o motorista do caminhão baú, que tinha acabado de chegar, e a gente inaugurou o caminhão baú. Muito massa. Com as máquinas. O Discman. Tem que contar a história completa, né? Porque quem é dessa... Quem tiver Quem não 4, 5 anos atrás não vai saber. Dê um Google e coloque imagens para você saber o que é o Discman. Eu, Discman, o motorista do caminhão, instalando máquinas, fazendo cabeamento, instalando máquinas novas para a galera trabalhar. Então, assim, eu vivi muito essas coisas. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, é para fazer o quê? Faço. E nessa história de sempre ter bons relacionamentos, eu tive uma sorte, que não é sorte, porque quando eu falo de ter base, de ter família, né, de ter o esporte, acaba não sendo forte, porque eu sempre tive bom relacionamento. No início da minha jornada, eu acho que até hoje, eu sempre tive líderes muito mais velhos. Legal. O que alguns me botavam debaixo do braço e diziam, a menina faz assim. Outros diziam, o cara nem tô nem aí, minha filha, se vire. Se vire. Se vire. A primeira frase que eu escutei trabalhando foi, quem é visto é lembrado. Então, assim, eu tive a sorte, então eu ganhei mães, eu ganhei amigos, tios, né? Que eu sentava do lado e ficava ali observando como é que ele fazia, a forma que ele liderava, o como ele mandava fazer, e todo mundo ficava se borrando de medo para fazer. Também teve o lado ruim, porque algumas pessoas não sabiam entender, mas não eram essas pessoas que estavam na minha jornada, eram pessoas externas, né? Que dizia, né? Que tentava ali burlar o processo do servir para
Abuso, assim, a nível Sim. de querer que faça isso. Não, essa menina, a menina que tem que fazer isso, a menina, esse aqui. Não, porque é menino novo, tem que se virar mesmo. E uma série de coisas. Então, assim, eu tive essa base, comecei profissionalmente assim, no Estado. Não quis nem análise de sistemas, nem me aprofundar. Eu penei muito para sair da faculdade. Penei muito, muito. Eu acho que uma das coisas, assim, eu tenho dois amigos, né? Um mais próximo, outro um pouco mais distante, que é o Jairo, que me ajudava muito, e o Antônio. Eu passava final de semana para aprender o abençoado, para não falar outra coisa, do Java, para conseguir passar na prova. Era o semestre inteiro estudando para conseguir passar na zona da matéria. Então eu odiava a programação e eu sabia que ali não era o caminho. Sim. Não era. Então, como eu sempre fui articulada, eu comecei a olhar, a menina de TI era chamada para muita coisa. Sim. E aí eu comecei a adentrar no mundo de gestão de projetos. Legal. E eu digo uma coisa para vocês que estão escutando a gente. Que é uma base, vai estudar gestão de projetos. Legal. As pessoas me perguntam, Elaine, você indica a pós-graduação? Não são todos os lugares. Sim. Mas você pode até pegar cursos, mas tem Sim. instituições sérias. Vai estudar gestão de projetos. Sim, sim, sim. Projeto tem início, meio e fim. Projeto tem gestão da comunicação, gestão estratégica, planejamento, tem estratégia de custo, de prazo, gestão de risco. Porque senão não funciona as coisas. E aí, E quando você, desculpa te interromper, quando você fala isso é muito bacana, porque quando você entende isso, você coloca em qualquer área. eu quero falar o seguinte, Você coloca em qualquer área. Porque você é entendeu o base. fluxo. Você entende a base. Você entendeu o fluxo. Você entende a base. E aí pronto, aí nessa onda, chama a menina de informática na cabeça deles. Eles nem sabem que tudo começou aí, né? Acho que o momento base da minha instrução, assim, profissional. Chama a menina da informática, porque tem que gerenciar um sistema de projetos para levantar recurso financeiro federal. Sim. Que era quem até hoje ainda existe, que é o SICONV, que é o Sistema de Convênios Federais, aonde para receber a verba federal precisava escrever o projeto e colocar o projeto ali dentro. E aí lá vai a menina da informática, né? Quem gerencia o sistema, a menina da informática. E aí eu comecei, depois veio montar um escritório de projetos, que era Legal. entender gestão do projeto de uma outra ótica, que era treinar pessoas para ser gerente de projeto, implantar metodologia, Top. gerir o processo, né? Processos para entender qual projeto vai entrar na prioridade. Aí começa um know-how de planejamento estratégico. E aí pronto, saí do estado e fui para Petrobras. E aí abre um parêntese, que é uma coisa que eu também gosto muito de falar. Esteja no lugar no qual você precisa conhecer pessoas da sua área. Legal. Legal. Por que eu falo isso? E você, Cris, dentro da sua trajetória, que a gente já conversou bastante, do pouco que a gente já conhece, mas a gente conhece muito desse lugar. Com 15 anos eu fui presidente de Grêmio Estudantil. Entrei na faculdade, entrei no diretório acadêmico. O campeonato de futsal que eu ganhei, eu que estava organizando, mas não foi fraude não, viu, minha gente? Eu organizei os 3 anos de faculdade e nos 2 primeiros anos não tinha campeonato feminino. E não, vamos ter uma parte do campeonato feminino, vamos montar o time feminino. Então eu já conheci muita gente, a gente convidou o pessoal da UFBA, que é a federal, todos os times da Católica, convenci a galera a montar os seus times, que se informática tinha, os outros tinham que Também ter. poderia ter, lógico. Tinha que ter. Então, assim, e aí depois saí da faculdade, comecei a entrar na área de gerência, fui para vários congressos, na época, por mais que não eram todos, assim, com o intuito de... Sim. Mas o relacionamento que eu fazia no Brasil inteiro com isso. Depois de lá, eu comecei a olhar para a gestão de projetos. Como é que eu fui fazer? Comecei a eventos de projetos. Fui conhecendo pessoas que foram me indicando o que fazer. O movimento gera movimento. Então, eu comecei a me movimentar e começou a aparecer coisas. E aí, eu fui fazer pós-graduação, fui me especializar e conheci o PMI, que é o Project Management Institute, que é
instituto internacional que mais dissemina práticas de gestão de projetos no mundo. Eu tenho amigos no Brasil inteiro, eu tenho amigos fora do Brasil, eu tenho um relacionamento tem entidades do PMI em todo o Brasil. Hoje eu sou convidada a palestrar dentro dessas entidades nacionais. Fiquei 12 anos como voluntária. E qual foi a minha transição? Estudei ali Petrobras, na área de TI, fiz projetos gigantes. Assim, me deu também um know-how gigante, porque eu era terceira, gerenciando o projeto que tinha petroleiros. Aí a gente começa a questão de gerir pessoas. Sim. E o senso de aprenda o seu lugar, se posicione. Eu tinha em média ali de 27, entre 29 anos, eu desenvolvi estratégias para me relacionar com as pessoas. Legal. Muitas pessoas eram muito mais velhas. Sim. E também muito jovens, mas era concursado. Sim, né? Chega uma menina na área de TI para gerir o projeto, vulgo dizer o cronograma que eu tenho que seguir, cobrar metas. Isso é muito desafiador. E aí, foi aí, hoje eu já posso falar, naquela época eu não podia, foi aí que eu desenvolvi um tal de, e aí, meu lindo? E aí, minha linda? Lá vem a menina me cobrar o cronograma, não, meu amor. Eu vim saber como foi o seu final de semana. Exatamente. Muito bom. Porque tudo tem a ver com pessoas. Como é que tá, meninos? Me mostra fotos aí do final de semana. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Segunda-feira começava assim, segunda-feira de tarde tinha reunião dos projetos. Aí eu fui aos poucos ganhando a galera, participando e fiz uma pós-graduação excelente. Os professores, a maioria, eram do PMI, então me viam como voluntária PMI. Trabalhavam em grandes empresas. E o que aconteceu? Eu estando na Petrobras, um professor, que era uma pessoa que eu admirava demais, foi meu orientador, me deu 9,8 e se arrependeu, e até hoje ele diz que ia pagar os 2 décimos de alguma forma. Quer dizer, ele me dizia, né? Porque ele me chamou para trabalhar com ele e nada mais, nada menos, ele era gerente de projetos em uma das áreas da Braskem. E isso tem a ver com o que você acabou de falar, né? Esteja em lugares com pessoas que vão te dar resultado, vão te dar ROI, vão te levar para o próximo nível, vão te ajudar, você vai ter networking. Não é para estar em lugares sem... Intencionalidade é a palavra. Do isso. agora, do ontem, só que ontem não foi ensinado, e do futuro hoje. E às vezes as pessoas atrapalham esse seja intencional com querer se aproveitar ou querer... Não, mas tem que ser intencional. Poxa, eu vou para... Olha que bacana, você estava lá e aí você estava sendo voluntária e você foi para a pós-graduação e quando chegou lá era o mesmo professor. Lógico que o professor vai te olhar com outros olhos. É claro. Você trouxe uma coisa que me trouxe uma lembrança aqui muito top. Se eu não estiver enganado, 2017, eu recebi um desafio gigantesco de fazer o acompanhamento coach executivo dos 3 gerentes da Oi Brasil Telecom para subida de níveis de todos eles. Então, o gerente Bahia, Oi Brasil Telecom, ia passar para gerente Norte-Nordeste, o gerente distrital ia ser gerente Bahia, o supervisor ia virar gerente. Então eram 3 cargos que estavam, 3 pessoas que iam subir de cargo. E eu recebi o desafio de acompanhar todos eles. Uma delas, eu falei aqui, mas só generalizando, mas era uma mulher, Renata. E os 2 gerentes que estavam subindo de nível abaixo do gerente que ia assumir a gerente regional, estava tudo ok no processo com eles. Mas esse outro gerente, o que eu tinha de vida, ele tinha de empresa, ele tinha sido da Telemar. Vulgo muitas histórias para contar, inclusive. Ele tinha sido da Telemar, depois foi comprada pela Oi, né? Oi Brasil Telecom e estava lá. Então o que eu tinha de vida, ele tinha de empresa. E aí veio um garoto para ensinar ele como ele deve agir naquele outro cargo que ele vai assumir. E os 3 primeiros meses foram os piores meses de trabalho no acompanhamento e eu ficava louco.
Porque os outros dois eu via resultado, os outros dois estavam super empolgados. Esqueci o nome dele, Renata e o outro rapaz. E o Neto não ia. E não ia. 3 meses e... De eu chegar na sala dele e ele me deixar sentado na sala dele e só me dar o bom dia. E quando a gente ia começar, ele, agora eu não vou poder não, que eu tenho uma reunião. Depois a gente se fala, semana que vem a gente se fala. E eu não fiz nada. 3 meses assim. E aí eu comecei com essa mesma estratégia. Pessoas. Eu comecei a ir nos dias que não era o dia e era longe, tá? Era lá no comércio. Eu ia lá no comércio, fora do horário combinado. Ia lá, falava com a Renata, falava com o Paulo, ele falava com o Paulo. E aí tomava um cafezinho e quando o Neto passava, ele, a gente marcou hoje? Eu disse, não. Vim só passar aqui para dar um abraço. Queria saber só como foi seu final de semana. Exatamente. Eu lembro que nesse meio tempo, se eu não estiver enganado, era Páscoa. Eu levei chocolate para eles. E fui conquistando e fui abrindo o coração. E ele me falou, depois que a gente começou aos poucos. E no meio do processo, eu estava lá já conversando com ele, a gente já conseguia desenvolver uma ideia. E depois ele me contou isso. Ele falou assim, cara, teve uma pergunta que você fez que mexeu muito comigo. E a pergunta que eu fiz para ele foi, qual era o sonho do Neto quando entrou aqui, quando era Telemar, como estagiário? E o que é que sua família pensava disso? E foi uma conversa de cafezinho. Caraca, você hoje é gerente Bahia. Você hoje é gerente Bahia. Cara, qual era seu pensamento quando você entrou aqui como estagiário? O que é que sua família pensava? E ele falou pra mim depois que ele ficou pensando naquilo a noite toda. Final da história, só pra resumir, porque isso me lembrou essa história minha. Fizemos o acompanhamento, com 8 meses ele assumiu o novo cargo. E com 5 meses, ele virou pra mim, foi muito estranho, porque ele virou pra mim e fez assim, cara, eu queria te fazer um pedido hoje. Diga, ele, vamos jantar lá em casa? Eu fiz, oi? Aí ele parou e fez assim, não, minha esposa pediu pra eu te convidar pra gente jantar. Aí eu, mas o que foi? Ele fez assim, eu continuo entregando o que eu entrego, mas agora eu chego todo dia pra jantar. Mudou em quê? Só a cabeça, só a mentalidade. Então, pessoas. Isso tem a ver com pessoas. A gente sabe, às vezes é a cobrança, e aí a falta de produtividade, a falta de gestão de projetos, a falta de organização. Eu falo sempre, as pessoas às vezes, eu queria que o dia tivesse mais de 24 horas. Eu queria, meu Deus, eu não consigo fazer tudo em um dia. Será que você precisa de mais tempo ou você precisa de mais foco? Porque a pessoa fala, não, eu vou fazer hora extra hoje. Ela faz 2 horas de hora extra e consegue entregar o trabalho. Só que na hora extra não tinha mais ninguém ali e ela parou de olhar o celular porque ela tinha que entregar aquele relatório e ficou 2 horas focada fazendo. Então você não precisa de mais tempo, você precisa de 2 horas focada. Simples assim. Isso faz total sentido para mim. Eu aplico isso na minha vida, eu aplico isso hoje para meus clientes e isso dá resultado. Só. Aí vamos lá, a gente dá esse salto e a gente vai falar agora de pessoas. E aí você vai trabalhar com pessoas, você vai desenvolver pessoas, você hoje, tem isso como missão. Sim. A gente corta e vem para pessoas, né? Aí entra a Elaine empreendedora, que enquanto na Braskem, esse mesmo líder, 3 anos depois da pós-graduação, me convidou para trabalhar com ele na Braskem. Fez aquela ligação, tipo, não estou abrindo uma vaga, eu quero que você venha trabalhar comigo. Top. Foi a mesma pessoa que mais me incentivou quando eu comecei a fazer minha segunda transição de carreira, que aí eu comecei a entender que eu queria empreender, entendi que o meu primeiro caminho poderia ser utilizando a gestão de projetos, então eu comecei criando plano de negócio, gestão de projetos. E aí eu comecei a olhar para frente e fiz, beleza, Elaine, plano de projeto você não entende muito, mas você entende muito de projeto. Você tem mais de 13 anos trabalhando nessa área, você entende o que é início, meio e fim, montar a estrutura. Você vai precisar estudar um negócio para poder estruturar o plano de negócio. Só que você precisa entender melhor de gente. A partir do momento que você vai trabalhar externo com alguém,
Hoje você faz treinamento, hoje você palestra. Eu já era professora de pós-graduação. Eu precisava entender melhor de gente. Então, eu estava muito bem relacionada com o RH da Braskem. Eu fazia todos os programas, eu participava de todos os programas de planejamento estratégico, todos os eventos, aqueles eventos de final e meio do ano, validação de planejamento estratégico, os programas de desenvolvimento. A gente montou um programa sensacional de comunicação. Eu estava ali acompanhando as demandas de RH, as solicitações que esse meu gerente e o nosso diretor pedia. Eu sou uma pessoa de confiança, porque eu não deixei de ser, né? Eu saí da empresa, mas não deixei de ser. Mas uma pessoa que estava sempre muito perto, fazia relatório. Trabalhei em parada de planta, logística de parada de planta, pela Que é uma comunicação. loucura. Corta. Para quem não sabe. Vai ter que ser outro podcast, esse negócio de parada de planta. Imagina, tinha que entregar 300 equipamentos. Sim. Eu entreguei, faltaram só 3, que não foi. Foi a empresa que não conseguiu produzir. Isso quer dizer que 3 projetos não aconteceram. Sim. Parada de planta é assim, é quantidade versus projeto. Se o equipamento não chega, o projeto não é executado. Porque a maioria dos projetos é troca de equipamento. Sabe como é o nome disso na Revolução Industrial? Produtividade. É mesmo. É total. O nome disso na Revolução Industrial é produtividade. Daí vem a palavra. Exatamente. E aí pronto, e aí eu fui. Aí, conversando com essas pessoas que foram grandes mentoras na época, uma consultora bem antiga, que me desafiava a escutar mais e falar menos. Naquela época eu era 100% comunicadora. Falava pelos cotovelos. Mas aprendi a ouvir porque eu entrava na salinha, diretor, escutando reunião com o vice-presidente, com o gerente, com o diretor e eu tinha um ali só escutando, então eu fui desenvolvendo isso. Fui estudar psicologia. Legal. Entrei na faculdade de psicologia. Fiz meu primeiro curso de formação em coaching. E aí não parei mais. Isso tem 7 anos, vai fazer 8 anos agora em março de 2024. Tranquei a faculdade de psicologia. Aí eu tenho uma outra dica, né? Hoje, com a maturidade também, porque eu acho que tem coisas que só vêm com a maturidade. Tudo meu, eu refleti até isso hoje de manhã. Tudo meu, que eu faço com um objetivo errado, ou eu desisto no meio do caminho, ou no meio do caminho não faz mais sentido. Posso falar uma frase que eu separei ontem para... Olha essa frase que eu separei ontem. Cadê que eu anotei aqui? Caraca, isso faz total sentido. E isso tem muito ligado à disciplina, mas a disciplina que é o produzir certo. Que as pessoas não sabem, as pessoas se esforçam muito para produzir, só que elas não se esforçam para produzir certo, o que é economia de energia. Sim. Olha essa frase. Você só desiste durante o percurso quando você não está linkado ao seu propósito. Não desista durante o percurso, pois o recurso aparece quando você está ligado ao que você gosta de fazer. Eu peguei essa frase da Arte da Guerra. Eu estava lendo, livro de cabeceira para mim, e eu estava pegando e tinha essa frase. Isso mexeu muito comigo, porque é impressionante quando você está fazendo algo que você gosta, algo com propósito. E propósito aqui não é aquele qual é o seu propósito na vida, não. Você tem um objetivo que você quer alcançar, quando você está fazendo alguma coisa, os recursos aparecem. As coisas acontecem. Movimento. Isso acontece. Quando não tem isso, você para, você desiste, perde o tesão, não é a mesma coisa. Isso é muito forte. Muito. E vou lhe dizer mais. Alinhado ao que você trouxe, que é o que eu vejo muita gente fazendo hoje, é falta de clareza do objetivo. Eu entrei na faculdade de psicologia porque eu acreditava lá em 2016 que para atuar com gestão de pessoas dentro das empresas eu precisava ser psicóloga. Sim. Naquela época, era quase um requisito. Sim. Ou as pessoas tinham muito tempo na área de RH, administradoras, com especialização em gestão de pessoas, em RH, em setor pessoal, recursos humanos,
para estar no RH. Senão, Sim. tinha que ser psicóloga. Eu tô falando de 2016. Sim. Então, na minha mente era isso. E eu tive alguns desgastes no meio. Eu trabalhava ainda 8 horas. Eu estudava psicologia à noite. Eu sempre gostei do esporte. Então, eu tinha aula de 6h30 até as 11 da noite. Chegava em casa, estudava. Acordava às 5h30 da manhã, ia para academia. Chegava em casa, tomava banho. Ia trabalhar o dia inteiro. Final de semana dando aula. Ou pós, ou fazendo alguns treinamentos meus pessoais. E eu já vivi esse fluxo. Aí eu fui fazer minha primeira formação em coach. E aí eu comecei a conhecer um outro mundo. Sim. Que era... Eu gostei muito. É uma pena, mas eu viverei para ver as pessoas verbalizando, porque sabendo mentalmente, ela já sabe. Verbalizando o poder que tem a metodologia de um coach bem feito. Você falou tudo, né? Porque é uma metodologia. É uma metodologia que funciona muito. Se você for pesquisar as maiores empresas, os maiores players do mundo, ou eles fizeram para entender, ou eles tinham... Sim. Eu vou falar dele de novo, tá? Sim. E tá no meu podcast com ele aqui, com o José Salib, que sentou aqui, aí onde você tá sentado. E José Salib, no podcast dele, lindo, isso... Porque eu tô com um coach que tem 25 anos para me ensinar sobre inteligência artificial. Porque eu quero que ele me desenvolva nesse segmento. Sobre isso. Então, assim, aí você vai ver todos os grandes players, todas as grandes empresas. E aqui não é, se você não conhece, não é aquela coisa que tem no mercado. É como o Jerônimo fala, é coach levado a sério. É o uso da metodologia. E a gente está falando de coach, mas eu posso trazer aqui, ó, PNL, eu posso trazer aqui a própria hipnose, todos esses recursos, se você utilizar da forma correta e como a metodologia pede, é surreal. Não tem como. É por isso que a gente vê o histórico de grandes, a maioria dos livros americanos Sim. falam de futebol americano. Sim. Falam do coach, né? Até a tradução, os jogadores, enfim, grandes empresários, perguntas, o que é que o empresário hoje tem que fazer? Fazer a pergunta certa para todo o seu time. Isso. Se questionar da maneira certa o quanto que ele está atuando e trazendo seus resultados. Enfim, só que desde o primeiro momento, como eu estava estudando psicologia e fazendo coach, para mim era muito claro que ali só era a porta de entrada. Sim. Eu vi, sim, colegas saindo com cartão de visita. Sim. Pronto. Eu vi, sim, a frase de vai sair daqui da formação de 60 horas e vai começar a ganhar 30 mil. Tudo mentira. Por isso que você tem que buscar um profissional sério. E isso é um fato, é a mesma coisa de pós-graduação. Quando alguém me pega, Aline, me deu uma opinião, uma pós-graduação para estudar o quê? Qual o seu objetivo com a tal da pós-graduação? Pois é. Outro dia eu respondi isso num programa de TV até. E aí a pessoa que estava me entrevistando, ela fez assim, Cristiano, mas então você não é a favor da pós-graduação? Eu fiz, vamos lá. Você fazer uma pós, você fazer um MBA é importantíssimo. É fundamental. Você está buscando conhecer mais sobre aquele tema e aquele conteúdo. Eu não sou a favor de uma pessoa virar para mim e falar assim, eu estou fazendo 7 pós-graduações. Peraí, calma. Vamos falar aqui em termos empresariais, qual o ROI que você vai ter disso? Qual o retorno que você vai conseguir aplicar nisso dentro da sua realidade? Ou você está fazendo mais do mesmo, ou você não está aprendendo a partir da segunda. Não está estudando nada, nem está estudando nada. Exatamente. Só para dizer diploma. Exatamente. Que eu vou contar um segredinho, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, não serve para PM. Então, assim, você vai fazer uma pós, faz uma pós, aprende e aplica. Você quer pegar outras habilidades? Você vai fazer um treinamento de comunicação, você vai fazer um curso de coach, você vai fazer um curso, um treinamento de PNL, você vai fazer um de negociação, isso vai ser muito mais vantajoso. Então, não é
você é contra. Não, mas pra que você vai fazer 4, 5, 7? Faz uma, faz duas. Vai para o mestrado para ver se sobe o nível. Faz duas pós-graduações, faz uma pós-graduação, vai para um mestrado. Se você quer mesmo se especializar ao ponto de fazer... E eu tô falando isso, gente... Tem áreas mais técnicas Eu tenho um também, né? aluno. Eu tenho um aluno hoje aqui na plataforma que tá fazendo 7 pós-graduações. A gente só fala o que a gente já viu, viu? Não é mentira nenhuma, não. E quando ele me falou isso, eu falei, não é possível, não é possível. Como assim você tá fazendo 7? Qual aqui... Vou te dar uma opção. Quais você vai desistir? Não, mentira, você pode trancar para não ter a dor do sofrimento do desistir, né? Então, assim, não é ser contra. Pelo contrário, como é que eu vou ser contra? Eu já fui professor de pós também. Eu também. Agora, você tem que ter um objetivo, você tem que ter clareza. Por que eu estou buscando essa pós? O que essa pós vai me trazer? O que eu vou ter depois disso? Como eu vou conseguir aplicar? Como vai ser? É o ROI. Exatamente. E aí, seguindo, pronto. Aí eu fui estudar, estava estudando psicologia, estava fazendo minha primeira formação em coach. Depois eu entrei, a mesma instituição, né, que eu estava fazendo, lançou um MBA. Eu não fiz o MBA completo, mas eu acertei com ele, né? Ele fez um combo ali de algumas matérias, então eu tive a oportunidade de pegar algumas matérias essenciais. Legal. E aí, com isso, eu comecei. Fiz uma outra formação em outro lugar. Fiz a formação com o Jerônimo Temel, né? Que para mim era um sonho. O Jerônimo me levou a estudar produtividade. Legal. Há 15 anos atrás, com o livro Produtividade para Quem Quer Tempo. 15 não, mas tem uns 10. Acho que foi o primeiro livro Tem uns 10. O primeiro, eu também, nessa área de produtividade, assim, que eu li sem... Gente, eu aprendi a gostar de estudar. A ter notas razoáveis para cima, acima da média, quando eu comecei a estudar gestão de projetos. Sim. Que aí eu tinha sede de estudar aquele negócio ali. Então, assim, aí pronto, fui. Mais a formação, coach criacional, fiz a especialização em produtividade, que o Jerônimo tem. Legal. Eu fiz com ele a pós-graduação, diretamente com ele. Então, assim, eu fui PNL, não tenho um certificado de hipnoterapia, mas eu fiz alguns cursos mais rasos. Hoje eu já estou buscando... conhecimento, né? Não, e outra. Aí a gente entra na gestão de pessoas no fato. Legal. Hoje, pós-pandemia, a gente tem um cenário um pouquinho diferente. Mas antes da pandemia, eu já fazia processo de coach, eu já era professora, desenvolvia. Então, assim, eu ministrava alguns treinamentos, eu usava a habilidade da comunicação, da persuasão que eu sempre tive para falar de produtividade no tipo de movimento. Vamos lá, vamos falar de produtividade, vamos falar de planejamento, de estratégia, do que é um planner. Eu uso o planner há 7 anos, quando tudo era mato, eu já tinha planner. Hoje, você chega em qualquer esquina, tem um planner que o pessoal compra ou ganha e não usa o ano inteiro, sem entender o propósito. E aí pronto, nessa onda eu tranquei a faculdade, porque eu entendi que naquele momento eu já estava começando a atender coach, intensificar em algumas consultorias pequenas, e eu fiz uma escolha de que eu gostava muito da psicologia, mas eu estava frequentando a faculdade. Sim. Então eu juntei tudo isso hoje, enquanto consultora na área de gestão de pessoas, né, olhando ali para trabalhos de clima organizacional, trabalhos de executive coach nas empresas, trabalho de formação de líder, júnior para pleno, pleno para sênior. Legal. Todo o meu know-how veio de entender que ser humano trabalha com o corpo físico, mental e espiritual, sem falar de fé, que a gente não precisa falar sobre isso, energeticamente falando, enfim, espiritualmente falando, a gente tem uma base e, para mim, essa base é corpo físico, somos uma máquina. Sim. Totalmente. Tem gente que esquece dessa zorra dessa máquina e não cuida bem dela, não dá manutenção. Tem que lubrificar, tem que descansar, tem que botar a máquina para funcionar. Exatamente. O cérebro, né? Temos o cérebro igual. Sim. Se a gente for olhar, eu estava agora, há pouco tempo, num evento de treinadores, que eu sou treinadora experiencial e comportamental também. Quando vocês verem alguma coisa de glass walk, andar no vidro, firewalk, andar no fogo. E eu gosto, acredito no movimento. Sim. Não é? Esqueça o que você vê. Só sinta o que você sente quando você
vive experiências do tipo. Eu enxergo que o adoecimento das pessoas é por algumas faltas. Sim. Trazendo todo esse contexto de especialização, de conhecimento, quando a gente chega numa empresa, e aí, Cris, você pode trazer até seu ponto de vista e complementar também. Quando você chega numa empresa, é impressionante quanto o nosso olhar de fora enxerga o adoecimento que Totalmente. ninguém dentro enxerga. Porque existe uma rotina e uma bolha vivida todos os dias. Ou daqueles que não querem ver, Sim. ou daqueles que não enxergam. Sim. Isso é um fato. Então, assim, como é que a gente trabalha a produtividade e performance desse jeito? Como é que a gente chega para um executivo e diz, meu querido, deixa eu te contar um segredinho. Se você não cuidar de você, você está perdendo dinheiro. Isso quer dizer que é trabalhar menos horas. Ele vai dizer, você é maluco, esqueça isso. Eu vou trabalhar menos horas e vou ganhar mais dinheiro? Vai, meu amor. Porque você vai trabalhar focado. Você vai produzir certo. A sua família vai te amar mais. Você vai se sentir mais amado. Consequentemente, vem mais feliz trabalhar. Lógico. Não vai cansado, não vai chateado, não vai, mais um dia. Não precisa lutar uma batalha todos os dias, né? Uma guerra, como as leão pessoas por falam. dia. Não precisa. Então, todo esse histórico faz a Elaine de hoje, que tem 39 anos, que tem uma família forte, que tem uma base forte, que já viveu muitas coisas, mas que não tem do que reclamar da vida. Porque eu não tenho uma história... Eu tive meus conflitos, eu tenho os meus desafios, mas eu não tenho uma história triste para contar aquela coisa de, meu Deus, meu mundo acabou. Não. É aquela história. Você é menina, não bate o baba na hora do intervalo. Fizer? Deixa eu só observar como é que eu vou bater o baba na hora do intervalo. Comprando a bola, meu pai é uma bola. Pra quê? A bola, meu querido, bora, a bola, porque eu vou bater meu baba na hora do intervalo. De chegar na aula, aí descobrir como é que o menino fazia. Aí no banheiro, lavava a blusa toda de bolas, né? Que a blusa, quando você batia o baba na hora do intervalo, ficava cheia do suor. Sim. Não ficava uniforme, os meninos faziam o quê? Ia no banheiro, lavava a blusa para voltar para a sala uniforme. Eu já fiz tudo isso. Então, assim, é aquela história de que conhecimento é base e precisa ter. Sim. Mas quando você olha para a gestão de pessoas, o feeling é um feeling mais sistêmico. Tanto que minhas buscas atuais vêm para esse lugar de olhar para a pessoa com o olho. Sim. De escutar a pessoa, o que ela fala, olhando para o corpo inteiro, que é a forma que ela se comunica, a forma que ela verbaliza, como o corpo dela fala enquanto ela fala. Então, assim, gestão de pessoas hoje, para mim, se tornou um olhar para desenvolvimento de líderes, de empresários e líderes organizacionais, num olhar que as empresas poderiam tão bem. Sim. O burnout poderia ser alguma coisa que está escrito na revista, nos jornais. A depressão e os problemas psíquicos poderiam estar tão mais leves. A gente se espantou, a gente tem um contrato aqui em São Paulo com uma empresa, que são 42 executivos, e hoje a gente faz o Wellness Coach com eles por conta eles mostraram pra gente o relatório de burnout dos executivos, tendo que pedir licença, tendo que... Enfim. E a gente ficou espantado. Espantado. É uma empresa que a gente atende semanalmente. São 42 executivos e é algo surreal. E cada dia tá chegando mais perto. Você sente isso também? E tá chegando mais perto nas nossas famílias, nos vizinhos, nas empresas, dos amigos? Sim. É porque a gente vive hoje um mundo de muita velocidade, muita informação e imediatismo. Então não existe mais esperar, não existe mais mandar uma mensagem e não responder agora. A pessoa manda WhatsApp quer a resposta na hora, senão ela manda interrogação, ela manda carinha. Liga. Oi, tudo bem? Você viu meu WhatsApp? Peraí, o WhatsApp, tô aqui numa reunião, daqui a pouco você fala, deixa eu olhar aqui. Poxa, o WhatsApp. Não, é porque eu te mandei um WhatsApp e liguei junto.
Entende? Então, isso teve um tempo, teve um momento que esse multitarefas, né? O workaholic, ele era visto como produtivo, aquela pessoa que não para e trabalha. Eu acho engraçado quando as pessoas usam isso como medalha, né? Não, eu trabalho de domingo a domingo. Isso, oh, meu Deus. Já me vangloriei tanto dormindo 3 horas por dia. Não, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho na madrugada. Eu só consigo ser produtiva na madrugada. Então Dormia isso. 3, 4 horas da manhã. Já existia um período que isso era você mostrar que era fora da curva. Trabalhador do Brasil. Então hoje a gente já viu que isso não funciona. Isso não funciona. Por isso que está cada vez mais. A gente está vendo isso de forma mais perto. Porque está assim. É muito imediatismo, é muita velocidade, é tudo para ontem. E uma coisa que eu tive a oportunidade de viver, em certo momento eu fui fazer junto com outras. Eu fui convidado, na verdade, por uma escola para fazer acompanhamento numa empresa multinacional. É uma empresa de Portugal, a LIC. E eu fui fazer acompanhamento com eles. E era assim, era bem nesse período do ano. E foi engraçado, na verdade foi no início do segundo semestre. Foi engraçado porque a gente trabalhou junho, julho e agosto. 3 meses. Julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. O início do segundo semestre. Trabalhando com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes por conta da expansão da empresa. Outubro, novembro e dezembro, a gente não estava no campo desenvolvendo as pessoas, porque nós estávamos fazendo planejamento para o ano seguinte, de tudo que iria acontecer. Os 3 últimos meses do ano, nós estávamos fazendo o planejamento de projetos do que seria feito no próximo ano. Para que no próximo ano não tivesse e agora faz o quê? Na primeira semana de janeiro, na segunda, na terceira, na quarta, análise de progresso, na quinta. Isso foi feito nos 3 últimos meses do ano. E aí você não entende como algumas empresas conseguem chegar onde chegam, porque elas se programam, elas se planejam, elas são estrategistas, elas pensam nisso, não é o tempo todo só executando, porque tem que ter a parte operacional em relação a planejamento de projetos. Hoje, aqui na empresa, nós temos um dia de reunião. Não tem operacional. Aí negociar. Não tem operacional. É só reunião, é só planejamento. O que vai ser feito? Então, para quem é do trabalho em home, a gente bota aqui a reunião online, a galera tá no Zoom. Tô eu aqui, tá a Sabrina aqui, tá a Amanda aqui, que é quem trabalha aqui na sede com a gente. E a gente tem Rafa online, a gente tem Érico online, a gente tem Paulina online. E a gente vai conversando, o que é que precisa, o que deu certo, o que não deu certo, o que é que a gente pode fazer, qual aplicativo a gente precisa, por que é que a gente não tem isso. Um dia na semana a gente faz isso. Dura um turno. Um turno a gente passa só fazendo reunião. Aviano Machado já dizia, né? E isso mudou o game pra gente. Isso Afiando mudou. Machado. Antigamente a gente ficava, não, é porque, puxa, eu podia estar vendendo. Eu podia estar fazendo mais venda. Eu podia estar... Isso é muito importante, senão na hora você não consegue fazer venda. Hoje a gente está aqui gravando. Para quem não conhece aqui, a gente tem o estúdio junto do escritório. A Amanda não tá aqui, ué. Mas ela tá... Não tá deixando de produzir, tá não em tá casa, deixando tá de no produzir. home. É a gestão assertiva. Hoje tem comunicação assertiva, Sim. produtividade assertiva, né? Performance assertiva. O que as pessoas, eu falo no geral, empresários, líderes, enfim, pessoas precisam entender é que os seus resultados só irão ser alcançados se você realmente estiver disposto a pagar o preço. Sim. Que é passar pelo processo. E quando eu trouxe lá atrás a questão do objetivo, hoje eu tenho clareza por que eu tranquei a faculdade lá como... Tipo, eu fiz uma análise de pontos positivos e negativos, de onde é que eu ia ter que largar um braço. Top. Né? Eu ia ter que largar um braço e aí, como eu estava frequentando a faculdade, é medíocre.
Então, eu gostava daquilo ali. Uhum. Então, eu resolvi trancar a faculdade. E hoje eu tenho muito claro de que eu tranquei a faculdade, que o meu objetivo de entrar na faculdade não foi um objetivo fato. Hoje eu trabalho com empresas e não preciso ser, ser Sim. psicóloga. Isso pode ser depois um desfrute. Exatamente. E, tipo, hoje eu olho assim, é aquela história de sonhos. Eu tava, né, vendo, eu gosto de escutar podcast fazendo atividade física, que até aumenta a energia, ou aumenta ou diminui a energia, porque eu chego depois ferrada, né? Refletindo, vou trabalhar o dia inteiro refletindo o que eu escutei ali. Daquela história de muita gente fala de que não pode viver sem propósito. Sim. Aí o Joel J diz, eu construí o meu próprio propósito. Aí vem o Pablo Marçal e diz assim, meu propósito são aonde estão os meus medos e eu quero vencer esses medos. Então é tudo que eu venço. Eu tenho medo para ir, vou resolver. Esse é meu propósito. De amanhã, não sei nadar. Me dê um mês que eu vou estar nadador de Ironman. Né? O Marcos Paulo já diz, eu também construí o meu propósito. Não é ninguém me dizendo. Sim. Não é algo extraordinário. Mas aí vem o fato. Se você não tem sonho, você não tem a energia Não. para fazer as coisas acontecerem. De jeito nenhum. E aí vem uma outra coisa. Para de ser medíocre. Eu escutei a Sabrina Nunes trazendo aqui as pessoas que, graças a Deus, a gente tem as oportunidades de assistir palestra, de estar junto, de fazer parte, né, dos lugares onde a gente frequenta, paga para frequentar, Sim. na mesa certa que a gente paga para estar. A Sabrina Nunes mexeu comigo assim de uma forma absurda. Vou abrir um parêntese aqui. Não leve a mal, mas ela disse: saia da merda quentinha que você está sentado agora. E se você não tem um sonho que te desafie, esse sonho é uma merda. Pelo amor de Deus. Eu tava uma vez num treinamento com Elane Eurives. E no meio do treinamento a gente tinha que colocar os nossos sonhos. Ela até então ela não tinha ido para esse lado do desafio. E aí eu coloquei o meu sonho. Ela chegou do meu lado assim, olhou o papel, fez: esse é o seu sonho? Eu fiz: é. Ela fez assim: multiplique por 100. Eu fiz: como assim? Ela fez: tá muito pequeno. Você tá pensando muito pequeno. Multiplique por 100. Pegue isso que você colocou aí. Imagine assim, se eu multiplicar esse resultado por 100, agora coloque na parte de baixo. Aí, à primeira vista que eu olhei assim, eu falei assim, ó, pô, 100 é muito. Aí depois eu parei e fiz: eu tô pensando pequeno. Quanto a gente se limita? Eu tô pensando pequeno. Porque se a gente não tem potencial, se o sonho é grande, a gente busca grande. Por isso que eu tô aqui em Alphaville, tô num condomínio, caí de paraquedas num condomínio. Dei uma caminhadinha e já tirei, ó, as fotos das casas que eu quero. Da primeira, da segunda e possivelmente da de praia que eu quero pra mim. É sobre isso, porque se o sonho tá fácil de alcançar ou Sim. tá visível, Sim, não é um bom sonho. sim. A gente não vai fazer tanto esforço. E aí a gente entra na mediocridade. Não se chateie com mediocridade. É ser medíocre, é ser mediano, é ser... Você tá na merdinha quentinha É, e se acostumar com isso. e se acostuma. Zona Muito de bom. conforto. Aí a gente traz a sardinha para produtividade. Joel tem uma frase, fiz 3 mentorias com Joel, e se tem 2 coisas que mais marca que ele fala todos os dias nas redes sociais é: saúde, família, trabalho não inverta a ordem. Eu adiciono a espiritualidade. Quem não tem fé hoje, meu amor, Sim. esqueça. Amanhã o bicho pega. Se não tem fé, o bicho pega. O outro é: se você tá perdendo pro despertador, você vai ganhar para quem? O despertador que você coloca, que você ativa a soneca e que você tem a vergonha no meio da sua cara de desligar 5 a 6 vezes. Me poupe. Vai ganhar para quem? Sim. Um contrato grande? Vai ganhar para um vizinho que a grama tá super verde e você tá reclamando da grama verde do vizinho? Sim. Você não vai ganhar para ninguém, meu querido. Esqueça. Exatamente. Vou correr uma meia maratona 5 km. Que meia maratona 5 km? Diga que você vai correr 5 km. O negócio de vai correr meia maratona é 21, meu amor.
Quer ser produtivo com um, desista. Mas aí a gente volta pra clareza. Porque ela não tem clareza realmente do que ela quer. Exatamente. Ela não tem clareza do que ela precisa fazer. E aí a gente volta pro início, gestão de projetos. Porque você tem que saber qual o risco, você tem que saber qual o próximo passo, você tem que saber quais são os recursos, você tem que saber... Olha como tudo vai... Tudo tá conectado. Tudo está conectado. Porque isso a gente falou no início do podcast. Isso a gente falou lá no início. Então, essa é a resposta. Top, top, top. Muito bom. E hoje o que faz assim... A gente já chegando no nosso final, o que faz assim... Nossa, isso pra mim, Cris, é surreal. Isso pra mim, eu perco tempo. Eu amo fazer isso. Isso aqui hoje me define. Não, vocês perceberam, né? Que eu não estava tão preparada para isso, mas eu vou deixar o coração falar. Eu estou me preparando para ser uma grande empresária na área de gestão de pessoas. Legal. De ferramentas, estruturas e estratégias para relações humanas, o tal do RH, né? Plataformas de gestão de pessoas. Legal. E formação de líderes e de empresários. Mas se tem uma coisa que... Por isso que eu digo que os 40 vai ser o fortalecedor de olhar para uma coisa que é como se nos 40 eu vou voltar um pouco ao meu passado, que é dar mais valor à família. Legal. Produzir certo, performar certo, ter resultados, cuidar mais de Elaine física, mental e espiritual, olhando para a família que eu tenho e para a família que eu vou construir. Top. Porra. Show. Show. É sobre isso. Show. Show, 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 show. Muito bom. Muito bom. Curtiu? Com certeza. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa o seu contato pra galera. Onde é que a galera pode te encontrar? Onde é que a galera pode falar com você? Curso, palestra, tem alguma coisa em vista? Deixa aí, fala aí com o pessoal. Vamos lá. No Instagram é Elaine Passos, Eleine, porque se na escola a professora chamava de Eliane, por que aqui a galera vai entender direito, né? Eu vou deixar o link na descrição. Elaine Passos. No LinkedIn também Elaine Passos. No YouTube tem um canal que fala sobre produtividade, sobre Bacana. gestão de pessoas, que é Vivendo a Alta Performance, também com a Elaine Passos. Então, nessa jornada, se colocar no Google Elaine, já aparece o primeiro, que é o TEDx. Ranqueado lá, bem bonitinho. Site, então, tudo aí com o nome. E, com certeza, quem me mandar mensagem, eu respondo. Se me mandar um áudio no WhatsApp, aguente um audiocast, porque se me perguntar uma coisa, eu vou responder. Aí tem que responder com qualidade, não é isso? Audiocast, gostei dessa. Gostei. Gratidão, Cris, por compartilhar, pelas nossas trocas. Eu espero que vocês aproveitem, tirem, não anotem tudo, nem tirem tudo. Escolham uma coisa para colocar em prática amanhã. Legal. Porque dessa coisa você movimenta outras. Esteja em movimento, porque o movimento chega. Top. Não tem uma outra forma. Já finalizou com a frase top. Esteja em movimento, que o movimento chega. Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, não posso terminar sem trazer aquela frase, né? Curte, compartilha, comenta, segue aí. Para você que está no YouTube, se inscreve. Para você que está no Spotify, também vai lá, dá o seu curtir, porque o Spotify vai te entregar mais vezes. Toda terça-feira, novos episódios aqui no Pode Performar. Forte beijo, fica com Deus e até a próxima. Fui! Kiu!